São 14 horas e 56 minutos e nós vamos falar sobre assuntos internacionais. Hoje, pela manhã, 2 explosões mataram mais de 100 pessoas no Irã, enquanto muitas outras ficaram feridas. Para falar sobre esse assunto, nós vamos acionar o nosso correspondente na Europa, Luca Bassani, que já está conosco aqui. Ele fala da Costa do Marfim. Uma boa noite para você aí, Luca. É boa noite ou boa tarde? Aqui é boa noite, Corba, boa tarde para vocês aí no Brasil. Realmente, apesar de estarmos no continente africano, aquilo que acontece no Irã pode ter repercussões em todo o mundo. Aquilo que aconteceu hoje na cidade de Kerman, uma das grandes cidades iranianas, coloca exatamente toda essa situação no Oriente Médio em um momento de maior tensão. Só para passar um pequeno panorama, há 4 anos, um dos importantes militares do Irã, Qassem Soleimani, foi morto por um drone americano, e ele, que era uma figura muito importante dentro do Irã, teve então a sua morte comemorada hoje, 4 anos da sua morte, nesta cidade onde ele está enterrado, e a grande marcha de muitas pessoas que faziam essa homenagem acabaram sendo vítimas, muitas delas, de um grande atentado que o governo do Irã chama de atentado terrorista. Foram 2 explosões que mataram mais de 100 pessoas, os números mais atualizados falam em 103 mortos e outros 120 feridos, dos quais muitos estão em estado grave. É importante a gente mencionar que o Irã, desde a Revolução Islâmica de 1979, tem 2 exércitos. Eu estive no Irã há cerca também de 4 anos, e lá eles falam exatamente sobre as diferentes funções que cada um desses exércitos ocupam dentro da sociedade. Um, que é o exército tradicional, para cuidar das fronteiras, cuidar de todos os interesses estrangeiros do Irã, e o outro é a guarda, os guardiões da Revolução Iraniana, que assim são chamados, Sepa, se nós pegarmos do Farsi, pegarmos do persa. E esse senhor que morreu, Soleimani, era muito famoso exatamente por ser o líder desta guarda revolucionária da Revolução Islâmica. Então, tem muitos simpatizantes à sua causa, tanto no Irã quanto também no Iraque, outro país de maioria xiita, e muitos acreditam que este atentado possa, de alguma forma, estar relacionado com aqueles eventos que têm discorrido no Oriente Médio durante os últimos 3 meses. Até agora, nenhum grupo terrorista, nenhum exército nacional pediu a autoria daquilo que aconteceu. Muitos acreditam que também possa ter acontecido diretamente de partes insatisfeitas da sociedade, lembrando que durante os últimos 2 anos o Irã foi palco de muitas manifestações, muitos acreditavam que até uma possível revolução após a morte daquela jovem curda espancada pela polícia da moral iraniana, e neste aniversário da morte de Soleimani, mais uma tragédia que acaba vitimando mais de 100 pessoas. Isso tem falado diretamente aos outros eventos que acontecem no Oriente Médio. Vale a gente ressaltar que o Irã é um dos maiores financiadores do grupo terrorista Hamas, que atua na faixa de Gaza, além de outros grupos fundamentalistas que também apelam para táticas de terrorismo que atuam em diversos países. É exemplo dos xiitas do Hezbollah, que atuam no Líbano, e também os Houthis, que atuam no Iêmen, e têm dado muito trabalho para os americanos nas embarcações que passam pelo Mar Vermelho. Vamos ficar acompanhando, vendo se durante as próximas horas este acontecimento vai acabar repercutindo dentro da guerra de Israel. Afinal, nós sabemos que o Irã é muito importante nesta questão, mas por hora eles dizem que apenas vão tentar dar o apoio às vítimas e também considerar a ajuda em maior escala para as pessoas feridas, lembrando que são 120 pessoas ainda em estado grave. Luca, o Ricardo Rosa vai fazer uma pergunta para você. Boa noite, Luca. Apesar de não ter ainda nenhum grupo que reivindicou essas explosões, esse atentado aí no Irã, você acha que pode ter algum tipo de retaliação, de resposta do governo iraniano com relação a isso? Olha, Ricardo, tudo depende de qual é a estratégia do Irã quando pensamos no conflito de maneira regional. Muitos acreditam que sim, esse pode ser o desfecho, com o Irã atuando de maneira um pouco mais incisiva, financiando ainda mais esses grupos fundamentalistas, terroristas, ou até mesmo utilizando seus modernos drones para fazer algum tipo de ataque, seja Israel, seja em bases americanas na Síria ou no Iraque,
regiões mais próximas geograficamente do Irã, mas muitos também pensam que eles precisam fundamentar essas acusações e essa resposta, de fato, em alguma evidência que comprove a participação de agentes estrangeiros nas explosões desta tragédia hoje dentro do Irã. Então, eu acredito que eles vão pensar muito bem durante os próximos passos. Vale mencionar que o Irã é sim um grande financiador do terrorismo internacional, mas é um país que habilmente joga xadrez dentro do Oriente Médio, seja com as suas alianças circunstanciais com países árabes, seja com o seu afastamento perante outras nações, como a Arábia Saudita, como os próprios Emirados Árabes Unidos, são nações um pouco mais modernas. Então a gente vê que isso pode sim repercutir dentro do campo de batalha, lembrando que Israel não tem tido um momento fácil durante as últimas semanas, inclusive retirou algumas tropas, mas acreditam que essa guerra dentro da faixa de Gaza pode continuar por mais 2, até mesmo 4 meses, e a participação do Irã nos bastidores será fundamental, podendo ter relação direta com as explosões, com os acontecimentos do dia de hoje. Ô Luca, o Felipe e o Belucci têm perguntas para você também, mas antes da gente falar sobre os impactos disso na guerra de Israel, eu queria que você explicasse para a gente a importância desse Soleimani, não é isso? Esse líder iraniano que é venerado pela população, tanto que eles comemoram, celebram, né, fazem ali uma homenagem dos anos de morte, o aniversário da morte dele. Por que essa importância toda do Soleimani no Irã? Olha, Koba, essa questão é muito interessante. Eu pude ver de maneira muito próxima quando estive no Irã viajando pelo país. O Irã é um país que passou por uma revolução islâmica de caráter xiita em 1979, liderada pelo Ayatollah Khomeini, ele que depois, nas décadas seguintes, morreu, e até hoje o líder supremo do Irã é o seu sucessor, o Ayatollah Ali Khamenei. Dentro desta questão, a sociedade iraniana adotou a Sharia, a lei islâmica, como a sua constituição, basicamente, e fez esses 2 exércitos que eu já falei anteriormente. O primeiro, um exército tradicional, como todos os países do mundo têm, para proteger as suas fronteiras e os seus interesses perante as outras nações do mundo, e os guardiões da revolução, esse que era liderado naquele momento por Qassem Soleimani, uma figura muito influente dentro da sociedade iraniana, principalmente perante as vertentes mais radicais, mais religiosas dentro da sociedade, e isso no Irã é muito louvado dentro de algumas comunidades menores, em cidades em que há essa visão daquilo que é sagrado. Lembrando que os xiitas têm uma visão muito diferente daquelas dos sunitas, em que as pessoas que morrem como mártires, e aí Soleimani é considerado por muitos dos xiitas um mártir, eles merecem toda essa reverência nas datas que comemoram o aniversário de suas mortes. Então a gente vê essas milhares de pessoas fazendo essa caminhada na região de Kerman, de onde ele era originário, e acabaram sendo vítima. Muitos acreditam que isso possa ter sim algum tipo de relação com a resposta que o Irã dará aos Estados Unidos, às bases americanas no Oriente Médio, lembrando que Soleimani foi morto no começo de 2020, ou seja, há 4 anos, por um drone americano, após as ordens do então presidente Donald Trump, que atribuiu a Soleimani a ordem de matar outros soldados americanos naquela região. Então seria mais ou menos uma resposta dos americanos naquela altura, mas isso repercutiu em todo o Oriente Médio, lembrando que ele é famoso, ele é aclamado não só dentro do Irã, mas também no Iraque, outro país de vertente xiita, e também pelos xiitas que vivem no Líbano, que vivem no Iêmen e tantos outros países que interpretam na sua figura uma imagem de resistência, se assim podemos dizer. Obviamente que isso na interpretação de cada um deles. É uma questão muito complexa que mexe com assuntos religiosos e culturais, mas é basicamente essa a importância dele para a sociedade iraniana e o motivo que explica tantas pessoas estarem presentes hoje naquilo que terminou como uma tragédia. A pergunta agora é do Felipe Monteiro. Luca. Boa tarde, Luca. Prazer estar contigo mais uma vez. Faz parte do grupo terrorista em geral reivindicar a autoria de crimes e atentados terroristas, correto? Então surpreende um pouco essa demora de ninguém ter reivindicado a autoria desse ataque terrorista. Então muitas pessoas estão falando que talvez seja realmente um ataque realizado por pessoas insatisfeitas com o governo do Irã, que fez essa questão. Mas isso gera um problema que é o seguinte, a narrativa. E a narrativa é problemática. O Irã, teoricamente, pode imputar essa responsabilidade em várias diferentes organizações, podendo causar um tensionamento regional muito maior e podendo prorrogar a guerra entre Israel e Hamas, que estava caminhando, né, não para um desfecho, mas caminhando para uma outra fase a guerra.
Eu fico imaginando agora, por exemplo, o exército israelense se reunindo, preocupado com a questão do Irã. Então, minha pergunta para você é o seguinte: primeiro, há algum suspeito desse atentado? E segundo, como é que você imagina que vai ser a questão, o desenrolar da questão da guerra Israel e Hamas, o tensionamento da fronteira do Líbano com Israel e por aí vai? Vai ser mais problemático do que estávamos vivendo antes, né? Exato, Felipe. Sempre bom também encontrá-lo aqui. Realmente, quando a gente fala sobre atentados terroristas, imediatamente os grupos que estariam por trás, eles reivindicam a autoria. Isso, se a gente for olhar no passado, o Estado Islâmico, quando realizava, a Al-Qaeda, o Boko Haram, seja qualquer outro grupo, o próprio Hamas, durante o começo da guerra em Israel. Então, a gente vê que, neste caso, não há nenhum grupo que reivindica essa autoria, até pensando que, apesar dos sunitas e xiitas terem muitas desavenças e já terem guerreado em múltiplas ocasiões ao longo da história, não há explicitamente qualquer grupo sunita que seja terrorista que se coloque contra o Irã de maneira tão aberta. Se fosse a autoria de um Estado nacional, geralmente também os países reivindicam essa autoria e justificam como uma operação de caráter estratégico logo em seguida. Exemplo do que aconteceu na morte de Soleimani no começo de 2020, os Estados Unidos admitiram a autoria logo em seguida, falando que foi uma operação realizada com drones após a ordem do presidente Donald Trump. Então, nesse quesito, as investigações estão em curso dentro do Irã, mas como você bem ressaltou, durante os últimos 2 anos, a tensão social no país cresceu muito, não só pela crise econômica, pelo isolamento diplomático do Irã, mas principalmente pela repressão das forças policiais, das forças desse exército que seja o guardião da revolução, na interpretação deles, contra a população civil, que quer um país mais moderno, que é um país que seja muçulmano, mas um pouco mais tolerante, que não violente os seus próprios cidadãos. Então pode ser que seja uma ação interna dos próprios iranianos. Não sabemos até que ponto eles conseguiriam esses explosivos, até agora a natureza desses explosivos, se era uma bomba caseira, se era algo um pouco mais profissional, de caráter militar, não foi divulgado, mas a partir do momento que essas informações chegarem à luz, provavelmente saberemos se foi algo sim de um ataque terrorista doméstico, se assim podemos dizer, ou se foi algo que vem financiado do exterior. Mas em relação ao Irã, como você pontua, a relação deles com o Hezbollah no sul do Líbano, ela é muito próxima, ela é intrinsecamente emaranhada uma com o outro, e por isso provavelmente pode haver uma intensificação desses bombardeios e dessas hostilidades que acontecem no norte de Israel e no sul do Líbano, podendo até ter ramificações regionais, incluindo a Síria, incluindo outros países. Nós vamos ficar aqui acompanhando, mas por enquanto é uma questão tratada como doméstica pelos iranianos. A pergunta agora é do João Belucci. Luca, para você. Luca, boa tarde. Queria te perguntar com relação à comunidade internacional, como que se tratam 2 temas, né? Primeiro, a questão dos números, né? Porque a gente sabe que em atentado terrorista, principalmente em ditaduras, muitas vezes é a própria ditadura que ocasionou. E assim como ocorre lá na Palestina, acontece algum lançamento de míssil, alguma coisa, e a gente já vem com as informações da própria autoridade palestina. Morreram 900 grávidas, 500 bebês, né? Vem sempre coisa muito trágica e já é levado a sério internacionalmente. Como que a comunidade internacional recebe os números do Irã? Com muita apreensão, imagino, como que é isso internacionalmente, já que é uma ditadura, e a questão dos BRICS também, já que o Irã foi um dos convidados, pode essa ditadura vir a integrar e estar junto ao Brasil, né, que especula que seria uma aliança especialmente focando petróleo e gás e não tanto a questão de democracia. Olha, Belucci, essa questão é muito conivente neste momento, até porque, se nós compararmos com os dados que recebemos diariamente provenientes da autoridade sanitária da faixa de Gaza, que de fato é administrado pelo Hamas, nós sempre fazemos questão de, quando noticiamos o número de vítimas, seja de civis, seja de militares dentro da faixa de Gaza, e até mesmo no caso do Irã, que também é um país que é considerado uma ditadura, nós falamos que essas informações são provenientes de tal fonte. Obviamente que órgãos internacionais, jornalistas imparciais que podem trabalhar livremente no Irã, não é algo que exista e, portanto, nós apenas temos as informações provenientes diretamente das fontes iranianas para passar adiante, mas sempre com a ressalva que todos esses dados são passados para nós jornalistas e para a comunidade internacional como um todo através
do Ministério da Saúde do Irã, do Ministério da Defesa do Irã, da Defesa Civil, seja lá qual o órgão, qual o ministério for envolvido neste momento em que acontecem as investigações e que muitas pessoas estão feridas. O fato é que há sim uma tensão generalizada. Eu, inclusive, tenho muitos amigos no Irã, muitas fontes lá que puderam me confirmar que houve sim este atentado. Muitas pessoas da região de Kerman, que é uma cidade grande, estão com medo, mas não se sabe ao certo a proporção, se foi menor, se foi muito maior. Obviamente que a gente depende da transparência de uma ditadura, que não é nada fácil. Em relação aos BRICS, muitos tratam os BRICS apenas como uma aliança econômica. Inclusive, se nós observarmos os países que foram convidados na última rodada de invitações, se assim podemos dizer, tivemos a Arábia Saudita, uma outra ditadura, a Etiópia, com uma guerra também no norte do seu país, na região do Tigre, um país pouco democrático dentro da África, além, é claro, da Argentina, que depois Milei decidiu não integrar o grupo. Então, isso preocupa um pouco os outros países, a legitimidade dos BRICS como um todo, como um grupo que quer criar novas pontes, mas de fato é dominado por mais ditaduras do que democracia, se nós considerarmos também a China e a Rússia como membros fundadores, e é algo que eu acho que vai ser colocado um pouco de lado neste momento, enquanto ainda essa guerra no Oriente Médio acontece e de fato não se sabe ao certo qual é o grupo que está por trás dos acontecimentos do dia de hoje. Luca, falando agora sobre o conflito de Israel e do Hamas, a gente tem informação de que cerca de 42 pessoas sobreviventes daquele ataque à festa rave que aconteceu no dia 7 de outubro estão processando o Estado de Israel. Conta pra gente essa informação. Eles estão processando em um valor muito alto, Kobayashi. Inclusive, eles dizem que o exército de Israel, as forças de defesa de Israel, que deveriam estar patrulhando a fronteira entre Gaza e o Estado judeu, não realizaram as suas tarefas e, portanto, essa negligência essa negligência poderia incorrer com uma espécie de pagamento feito após esse processo. O valor fica por volta de 56 milhões de reais, se nós formos pegar mais ou menos 10 milhões de euros que estes 42 sobreviventes pedem ao Estado de Israel. Não se sabe ao certo em qual instância isso poderá ser julgado, mas algo que é importante mencionar que aquela mudança no judiciário que estava tramitando no começo do ano passado, no começo de 2023, ela acabou ficando de lado. Muitos acreditam que ela não vai passar exatamente pelo enfraquecimento constante do premier Benjamin Netanyahu e por muitas pessoas estarem insatisfeitas com essa política de interferir no poder judiciário, que deveria ser independente, e aí falamos da única democracia dentro do Oriente Médio propriamente dita. Não se sabe ao certo se isso vai dar algum resultado, mas essa ação começou, isso mostra a insatisfação daqueles que sobreviveram perante o próprio exército de Israel. E falando sobre pesquisas, apenas 15% dos israelenses acreditam que Benjamin Netanyahu deva permanecer no cargo após o término da guerra. Então a gente vê que a popularidade do premier, ela praticamente derreteu. Ela que estava na faixa dos 25%, 30% no começo da guerra, agora caiu ainda mais e está apenas na faixa dos 15%, e tudo indica que uma vez que essa guerra chegue em uma outra fase, ou a gente possa falar sobre o pós-guerra, Benjamin Netanyahu terá muita dificuldade política de sobreviver como premier do Estado de Israel, lembrando que ele até hoje é o mais longevo a ocupar esse cargo, tendo ficado na década de 90, depois por muito tempo entre 2010 e 2021 e voltando em 2023 no começo, agora para mais um ano cerca de mandato. Ô Luque, para fechar aqui o ciclo da nossa mesa, o Renato Batista também tem uma pergunta para você. Oi, Luca, boa noite para você, prazer falar com você novamente aqui no Linha de Frente. Eu queria mais uma vez que você passasse por essa questão da possibilidade da expansão desse conflito, porque a gente tá se criando um caldo, né, de mortes e das coisas ebulindo nessa região que me preocupa muito. Isso começou até depois do Natal, com a morte de um comandante veterano das guardas revolucionárias islâmicas na Síria. Agora a gente está falando da morte de um dos líderes do Hamas no Líbano. E se as investigações dessas explosões no Irã culminarem de que isso foi um atentado vindo de fora e não um atentado doméstico, como você assim pontuou, a gente está vendo aí um caldo muito grande se criando entre esses países, entre essas ditaduras, que pode, de alguma maneira,
elas se juntarem mais ainda nesse conflito contra Israel. Queria que você abordasse a possibilidade dessa expansão do conflito, Luca. Renato, essa é uma preocupação, inclusive, das potências ocidentais e principalmente dos Estados Unidos. Quando nós falamos sobre esses diversos grupos terroristas, grupos fundamentalistas que atuam no Oriente Médio, principalmente no caso do Hamas, nós temos que as lideranças não vivem na faixa de Gaza, não vivem nos territórios palestinos da Cisjordânia, elas vivem ou no Líbano, ou no Catar, ou na Turquia. Então aí envolve uma força de inteligência de Israel e dos países aliados para tentar eliminar essas lideranças nos lugares onde eles vivem. No caso do Líbano, esse vice-líder do Hamas que foi morto ontem é mais uma operação militar, se assim podemos dizer, muito pontual, muito cirúrgica, mas que acontece fora das fronteiras israelenses e fora das fronteiras palestinas. Então isso preocupa, caso os governos nacionais desses países queiram responder. Falando especificamente de Síria e de Líbano, são países economicamente muito fragilizados. No caso da Síria, que ainda passa por uma guerra civil, que está num cessar-fogo, mas de fato não terminou, com a economia destruída. Então muitos deles pensarão múltiplas vezes antes de escolher entrar de fato num conflito contra Israel, um dos exércitos mais poderosos do Oriente Médio, ou simplesmente deixar isso passar, porque não se trata de cidadãos sírios ou cidadãos libaneses, sim de cidadãos estrangeiros, líderes desses grupos. Mas aí quando falamos de outras potências que estão mais fortes no aspecto econômico, no aspecto militar, como o próprio Irã, como a Turquia, que também já falou corriqueiramente contra o Estado de Israel, até mesmo os iemenitas, no caso os Houthis, na capital Sanaa, tudo isso pode indicar que haja um aumento das hostilidades contra os ocidentais e até mesmo a utilização de drones e outros equipamentos mais modernos para tentar atingir Israel, seja no Mar Vermelho, seja em outras localidades. A gente vai ficar sempre acompanhando, essa possibilidade existe e já se mostrou presente desde o começo dessa guerra, no caso o Hezbollah com Israel no norte do país, mas isso não se efetivou por uma guerra generalizada dentro do Oriente Médio. Esperamos que isso não aconteça, mas a possibilidade sempre existe. Luca Bassani, o microfone Jovem Pan na Europa, hoje, não na Europa, está na Costa do Marfim, né? Já conhecia? É a primeira vez ou está voltando aí, ô Luca? Primeira vez, eu estou de férias no sistema de trabalho apenas da tarde à noite. Em outros países africanos também entrarei em outras participações aqui com vocês no Linha de Frente. Perfeito. Muito obrigado, Luca Bassani. Aproveite, portanto, seu parcial descanso e volte sempre aqui. Sempre um prazer tê-lo no Linha de Frente. Meus amigos, a gente vai falar aqui rapidamente sobre esses episódios, em especial de hoje, no Irã, que uma morte de mais de 100 pessoas, né? Mais de 100 pessoas morreram em 2 explosões neste dia que seria uma celebração do 4º aniversário da morte deste líder iraniano, que é por lá venerado. Nós estamos falando do Soleimani. Quando os Estados Unidos mataram o Soleimani, o presidente Donald Trump dizia que estava morrendo um dos maiores terroristas do mundo. E ele é venerado lá no Irã justamente porque, como o Luca disse, ele foi considerado um mártir, alguém que morreu pela causa. E aí agora isso coloca toda uma pimenta, uma tensão gigantesca naquele território que já vive o conflito entre Israel e o Hamas. Você acha, Felipe Monteiro, que isso pode aumentar ainda mais as tensões que já existem, combinados, associados com esses episódios no Líbano e na Síria, que o Renato já trouxe aqui? A gente pode caminhar para um conflito regional? Certamente, Koba, certamente. Infelizmente, o que aconteceu no Irã é algo para a gente ficar realmente preocupado. É bom lembrar que o Irã é acusado de financiar tanto o Hamas, quanto o Hezbollah, quanto os grupos lá do Iêmen, né, que está em guerra civil. Ou seja, então com grande preocupação que a gente vê quando ocorre um atentado no Irã, né? Primeiro porque a gente não sabe a dimensão do que isso vai acontecer, qual que vai ser a consequência disso. Até agora nenhum grupo terrorista reivindicou a autoria do atentado. Isso pode levar a crer que o Irã poderia, se quisesse, colocar a culpa em determinado grupo e escalar, né, o evento de tensão no Oriente Médio. Poderia, inclusive, rearmar o Hamas, poderia, inclusive, provocar o Hezbollah, que faz fronteira no norte de Israel, para intensificar os ataques contra Israel. Infelizmente, por a gente não saber quem cometeu
esse atentado, esse crime, se foi realmente um grupo terrorista, se foi, por exemplo, algum grupo que poderia ser colocado como apoiador de Israel, não é? O que geraria ainda mais tensão no Oriente Médio, para a gente não saber quem cometeu esse crime. E como a gente vive no mundo das narrativas, as pessoas podem criar narrativas falaciosas para culpar determinado grupo, determinada pessoa. Isso pode gerar tensão e pode intensificar o conflito no Oriente Médio. Então, com grande pesar e com grande preocupação, que a gente tem que ficar atento nas cenas dos próximos capítulos no que envolve o Irã, nesse caso. Ô, Renato, e tem um detalhe que envolve o nome do Soleimani, que era esse líder iraniano que morreu há 4 anos e que estava tendo essa celebração do dia da sua morte, que é o seguinte, não é que ele era um líder iraniano, ele era o líder iraniano responsável pela comunicação, pelo contato com esses outros grupos financiados pelo Irã, como o Hezbollah, como o Hamas. Ele que fazia essa ponte do governo iraniano com os grupos terroristas. E isso, claro, aumenta ainda mais a probabilidade de um aumento da tensão, justamente porque agora não teve só a morte dele, a gente teve uma ofensa à memória dele, o que pode ser assim entendido pelos iranianos, né? Eles podem entender como eles não estão respeitando nem a memória ao nosso líder. E isso vai gerar uma reação ainda maior no Oriente Médio. Não, sem dúvida. E essa é a preocupação. Tanto é que o sucessor dele, o Khomeini, se diz ali uma pessoa que está ali para continuar o trabalho que esse sujeito faria. Eu concordo bastante com o que disse o Felipe Monteiro aqui, acho que pela primeira vez nesse programa, ou no ano de 2024, de que o Irã é um agente desestabilizador na região. O Irã é um problema, seja pelo financiamento a esses grupos terroristas, seja pelas suas políticas internas. E quando a gente vê esse tipo de atentado ocorrendo numa data considerada tão especial para eles, cerca de 7 dias após o Irã ter dito que iria reagir de maneira muito dura contra Israel após a morte deste comandante veterano na Síria, a gente começa a achar essa situação muito estranha e precisa que tenha uma investigação, que isso seja provado de que de fato isso foi feito por agentes estrangeiros ou por algum grupo que é opositor do atual regime iraniano. Claro, isso existe no Irã, por mais que seja muito difícil você ser oposição naquela região. Então, esses fatos precisam se esclarecer para a gente ver se isso não é uma tentativa, como o Felipe disse, de se criar uma narrativa para poder rearmar o Hamas, para poder ali cutucar o Hezbollah para que ele entre muito mais na guerra contra Israel da maneira que já estava. Então, esse que é o grande problema e a gente vê isso com muita preocupação, Kobayashi. Ô, Ricardo Rose, e tem um detalhe aqui que envolve uma raiva, um ressentimento dos iranianos contra os Estados Unidos, que foram os autores do ataque que resultaram na morte do Soleimani. Eu estou aqui com uma notícia de 2020, exatamente de 4 anos atrás, da Folha de São Paulo, que diz o seguinte: dizendo morte à América e queimando bandeiras dos Estados Unidos, manifestantes estão em luto pelo general. Então, quando ele morreu, nós tivemos várias manifestações naquele território das pessoas que veneram o Soleimani, ou veneravam o Soleimani em vida, dizendo justamente morte à América. Ou seja, trazendo para o contexto atual, 4 anos depois, em que os Estados Unidos é um grande fiador do Estado de Israel nesse conflito com o Hamas, mandou para lá 2 grandes portas-aviões, o próprio Joe Biden esteve em território, pisando em Israel, isso reanima também esse ódio contra os Estados Unidos do povo iraniano, né? Sem dúvida nenhuma, um ódio que nunca deixou de existir, mas certamente isso coloca um elemento a mais nisso. Há uma preocupação muito grande com os próximos passos do governo iraniano, porque é uma tensão imensa que pode se escalar regionalmente ali, porque até agora não houve nenhum grupo terrorista que reconheceu a autoria desses atentados, o que é atípico dos grupos terroristas. Quando eles normalmente o fazem, logo reconhece para ter ali a publicidade do terrorismo que cometeram. No Irã não aconteceu isso ainda, o que pode dizer que o governo iraniano pode caminhar com essa narrativa para onde ele quiser, o que é extremamente perigoso, tendo em vista todos os fatos que sucederam a esse.
Enfim, há uma preocupação muito grande, um medo, acho que de todos nós no mundo inteiro, da escalada regional desse conflito, o Irã financiando, seja o Hezbollah, seja o Hamas, e colocando ali uma pimenta a mais onde não deveria, onde todos nós estamos torcendo para que a paz, enfim, entre naquela região, mas esse atentado no Irã nos preocupa muito. Bellucci. Eu acho que o que causa estranhamento, como o Felipe colocou, é a falta de autoria, porque normalmente nesses atentados muitos grupos já se apressam a assumir a autoria, inclusive às vezes muito mentindo, né, querendo autoria para si. E até agora nenhum. E por se tratar de uma ditadura, tudo que vem do Irã tem que olhar com muito pesar, conforme a gente vai falando com o Luca Bassani agora há pouco, que a ditadura iraniana ela pode influenciar tanto na investigação, quanto na divulgação e quanto praticar o próprio atentado. Isso, infelizmente, é comum das próprias ditaduras praticarem atentados contra si para justificar atos futuros. Agora, eu só colocaria uma última coisa, que essa situação se dá num contexto global de fragilidade das lideranças ocidentais. Seria difícil imaginar essas coisas acontecendo com a presidência anterior dos Estados Unidos, que era mais firme na figura do Donald Trump. O Joe Biden aparenta uma fragilidade enorme, o Justin Trudeau no Canadá também, entre outros líderes ocidentais. Então, esses tidos, assim como inimigos do mundo ocidental, estão rindo à toa, estão fortes, e o mundo ocidental está bastante fragilizado, especialmente com o Joe Biden. Ô, Renato, você acha que isso vai influenciar também nas eleições nos Estados Unidos, para a gente fechar? Não, sem dúvida. Aliás, eu acho que o Bellucci foi muito feliz aqui na fala, acho que várias medidas tomadas pelo Joe Biden em política externa, acho que é o principal motor de fortalecimento do Donald Trump. Isso, desde o começo do governo dele, a maioria das medidas foram vistas como desastradas e ele se mostrou perante o mundo um líder muito fraco. Eu não tenho dúvida que o Donald Trump vai se utilizar muito disso nas eleições americanas.